E agora tem um outro tipo de acabamento, que é o revel. Olha só, o revel é um acabamento cortado em forma, ou seja, é no formato da peça. Então é importante que você tenha o molde dessa peça, desse revel, porque ele precisa ser exatamente no formato do local onde você vai colocá-lo. Por exemplo, se for a cava de uma blusa, né, de uma camiseta, é importante que você tenha o molde do revel dessa camiseta. E no máximo aí é de 4 a 6 centímetros. Eu indico você utilizar do revel quando eu gosto muito de utilizar o revel, principalmente quando a minha peça, quando eu tenho pouco tecido. Porque qualquer retalhinho de tecido você aproveita para poder fazer o revel. Já o viés, não. No viés, você precisa que o tecido seja maior, né? Então, o revel é uma técnica simples, que utiliza, as pessoas chamam de espelho, né? Ela utiliza o contorno da peça, utilizando o mesmo tecido. Agora, como eu falei, isso vai do seu gosto. Vou até desligar aqui para explicar melhor para vocês. Se você deseja aí que tenha um detalhe nessa peça, imagina que seja uma camiseta, uma blusa, e aí você quer que fique um detalhe, uma cor diferente. Imagina que seja um listrado, e aí você deseja que o listrado fique no sentido diferente. Eu já vi algumas peças assim, aparecendo na blusa, aí você vai fazer no formato esse espelho e jogar para o lado direito da peça, tá? Mas é bem simples de se fazer o revel. O segredo aí do revel está no formato da peça. O revel precisa estar no mesmo formato da peça original. Se for uma gola ou se for uma cava de uma manga, é importante que o revel esteja nas mesmas medidas para que não dê errado, tá bom? Então, vamos lá para o revel. Aqui eu já cortei no formato dessa cava, aqui o revel, e eu vou colocar o revel aqui, o meu tecido, como eu falei para vocês, ele não tem direito e não tem avesso, aí vocês vão escolher qual lado que vai ficar. Os outros eu escolhi, e aqui eu vou unir, costurando aqui, 1 centímetro aqui de costura, no máximo, eu vou unir aqui. Olha só. Gente, deixa sua curtida se vocês estão gostando da live. Assim eu entendo se tá legal, se tá dando para vocês entenderem, tá bom? A Raimunda tá falando aqui que gostou, perfeito. A Hilda também. Nossa, a Jucimara do Piauí, seja bem-vinda, Jucimara. Muito feliz por ter vocês aqui, viu? Então, aqui é o acabamento revel, eu já uni ele, e é sempre bom lembrar para vocês que essas partes que tem curvas aqui, esses piques é muito importante, porque faz com que você consiga virar melhor esse tecido aqui para o lado avesso ou direito. Ok? Feito esses piques aqui, agora a gente vira aqui para o lado direito, né? Ou para o lado avesso. O revel já é o contrário. Aqui eu tô com a unha mesmo, passando. Você utiliza o ferro aí na sua casa. E você pode também fazer, igual nós fizemos com o debrum, uma costurinha aqui para poder ajudar a virar essa peça aqui pro outro lado. A gente coloca a costura em cima, no lado avesso, tá? Na costura que sobra. É um pequeno pesponto aqui, bem fininho, bem na beirinha.
Boa noite, Antonieta. Olha só. Então, aqui, ó, eu fiz isso. Agora, nós podemos finalizar o nosso revel. Veja bem. Ferro que ajuda muito, tá, gente? Olha só. Eu fiz aqui o formato tipo de uma cava de gola para que vocês possam ver. Olha aqui. E aqui, como eu não utilizei o ferro, eu vou utilizar alfinete, tá? Eu falei com vocês, né, que eu evito alfinete, mas aqui é importante, sem ferro não tem jeito, né? Porque agora a borda desse tipo de acabamento aqui, que é o revel, eu vou dar mais uma dobrinha. E aí vocês vão ver que essa finalização aqui, esse tipo de acabamento fica perfeito e valoriza muito a peça de vocês. O cliente olha e vê valor, não reclama do preço, porque ele está vendo que foi algo bem feito, caprichado. É aí, né, nesses 3 tipos de acabamentos aí, que você vai ver como que isso vai elevar o valor, a percepção de valor que o cliente vai ter em cima do trabalho de vocês. Aqui, então, eu vou dar uma dobrinha no final. E aqui eu vou costurar. Me falem aí qual tipo de acabamento vocês gostam mais, qual que vocês mais utilizam aí no trabalho de vocês, no seu dia a dia aí. O revel, o debrum ou o viés? Coloquem aí nos comentários. Olha só, agora eu quero a votação aí, qual vocês gostaram mais, falem para mim. Aqui, então, gente, tudo isso a gente resolve passando, ó, tá um pouco enrugadinho aqui, tá uma falta de um ferro aqui, para mim poder passar para vocês, porque aí eu tenho que movimentar toda a câmera lá para a mesa do ferro, que não está aqui perto, e então é importante passar, viu? O ferro é o nosso grande amigo aí na nossa produção, aí, na nossa costura. Aqui, então, é o acabamento revel. O acabamento revel é um acabamento, uma técnica simples, mas é preciso muita atenção na hora de cortar, porque para que esse acabamento fique perfeito aí na sua peça, ele precisa estar no formato exato da peça que você vai aplicar esse tipo de acabamento, tá bom?